Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que ambiente de glória nessa noite. Sabendo que está esquentou demais a presença do Espírito Santo. Quem está com calor aí? Aleluia. Então pode aumentar um pouco mais, já aumentou, já. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Gratidão e gratidão a Deus por mais um dia, por mais uma Santa Ceia hoje, nesse dia, nessa noite. E o que aconteceu, irmãos, pela manhã, continuou nessa noite e vai continuar. Porque o mesmo Espírito que habitou aqui na manhã está presente aqui, irmãos, para te dar vitória na sua vida. Eu falei para os irmãos, se nós fôssemos para ir até as 3 horas, 4 horas da tarde, nós iríamos aqui num grande movimento de glória que o Senhor derramou sobre essa manhã aqui nesse lugar. Então temos certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando a sua vida. Então agradeço a Deus, agradeço a toda a igreja, glória a Deus aos músicos da casa do Senhor, aos obreiros, também pela vida da minha esposa, minhas noras, meus filhos, glória a Deus. Não vou falar meus netos porque não tem neto ainda, glória a Deus, aleluia. E toda a igreja que está aqui, irmãos, ao nosso lado, aleluia, nossa retaguarda, os irmãos nos dando vitória através do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 35 e 36 para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Essa semana, irmãos, foi uma semana muito abençoada. Glória a Deus na presença do Senhor, onde o Senhor nos deu grande vitória, irmãos, no jejum, na oração. E o Senhor falou, começou a falar desde a segunda-feira a respeito, irmão, do pão da vida. E esse pão que nessa noite você está aqui, glória a Deus, para receber na sua vida nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 35 e o 36 diz assim: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Podeis sentar, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está presente aqui nessa noite, através do Espírito Santo, que está falando profundamente no seu coração, na sua vida, porque Ele tem poder, irmãos, para entrar até a divisão da alma e do Espírito, como diz a palavra de Deus. Nessa noite, o Senhor disse aqui, irmão, no texto, que diz assim: Jesus é o pão da vida para os que creem nele. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos nessa noite apenas, irmãos, para nós, o nosso objetivo nessa noite é alimentar a nossa alma, o nosso espírito na presença do Senhor. O pão simboliza o alimento espiritual, que é o corpo do Senhor Jesus, para termos vida e vida com abundância na sua presença. Quando nós estamos vivendo nos dias que o Senhor Jesus falou a respeito, que nós estamos vivendo nos últimos dias da sua igreja na terra. Nós estamos entrando já no tempo, irmãos, da grande tribulação, do grande movimento, dos princípios de dores que virão sobre a terra. E qual é a preocupação da igreja, irmão? Nós prepararmos cada dia na presença do Senhor. Nós olhamos aqui para essa palavra, quando Jesus falou que Ele é o pão da vida. Ele falou, irmão, cerca de 7 declarações. Ele falou assim, que Ele é o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o único que vai nos conduzir na presença do Senhor naquele dia. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de grande crise sobre a terra. Muitas vezes o irmão fala, mas eu não estou vendo umas coisas acontecer, mas está acontecendo muitas coisas, porque Jesus falou que quando chegaria o dia do arrebatamento, viria rumores de guerra,
fome, terremoto em vários lugares. Neste mês, irmão, nesses dias, quantos terremotos nós estamos vendo sobre a face da terra. É o momento então de nós olharmos para Jesus e falar: Senhor, me prepara para encontrar contigo. Se nós não tivermos ligado na videira, o Senhor diz assim: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A palavra do Senhor nessa noite está falando, quando ele fala também, João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E como que nós vamos ter a vida eterna? É nós olharmos para, somente olhar para Jesus e deixá-lo? Não, vamos aceitar Ele como Salvador, aceitamos Ele como Salvador, seguimos os seus passos e seguimos, irmão, aí chegaremos naquele dia na presença dEle. O Senhor nessa semana, Ele falou muito comigo, irmão, a respeito de pão, a respeito do vinho, do suco, da uva. Mas nós olhamos quando Gideão, ele estava passando por um momento de grande terror ali em Israel. Quem é que atacava, irmãos? Ele não podia fazer nada. O povo de Israel, eles se contaminaram, se apostataram na fé, eles desviaram da presença do Senhor. E Deus então falou assim: eu vou permitir que o inimigo venha te atacar, para que você possa sentir a crise sobre Israel. E Deus falou para Gideão: prepara, vai malhar o trigo, mas não vai ser na eira, não, vai ser no lagar. Sabe por quê? Para mostrar para ele a crise que ele estava enfrentando, que terror Gideão estava enfrentando naquele momento. Sabe para quê? Para guardar o pão. Ele está preparando o trigo para o pão. E nessa noite o Senhor está falando que Ele é o pão da vida. Quem é esse pão? É o corpo do Senhor, que nós devemos participar para termos vida e vida com abundância. Naquele momento eles estavam passando, irmãos, um momento de terror, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente, lá da região da África, vinha roubavam tudo. E o que ele fez? O Senhor falou com Gideão: vai malhar trigo, mas não vai ser na eira, vai ser no lagar, porque o lagar é um lugar apertado, um lugar que não tem aonde se mexer, porque não é um lugar onde malha a uva. Mas por que Gideão foi lá? Porque Deus, irmãos, Ele confunde o inimigo. Quando o inimigo fala assim: agora eu vou usar uma estratégia para vencer o seu povo, ele falou: não, eu vou mudar o quadro da história aqui para que você seja confundido. E Deus naquele momento falou, apareceu para Gideão e falou assim: ô homem valoroso. Mas primeiro o Senhor falou, colocou ele em prova, mas depois falou para o anjo assim, sentou, veio o anjo e falou com ele que ele era um varão valoroso. E o povo, os inimigos estavam comendo tudo, porque Gideão estava ali escondendo. Mas sabe que ele guardava somente o pão para se alimentar. Porque não tinha mais nada, não tinha grão, não tinha carne, não tinha nada. O inimigo comia tudo. Era um momento de crise. E hoje o Senhor está falando comigo e com você. Se muitas vezes está passando por dificuldade, você está passando por provações, mas o Senhor está falando aqui que Ele é o pão da vida para te alimentar nessa noite. Não existe nada, irmãos, a não ser o pão que Jesus Ele tem para nos dar nessa noite. E quantas vezes, irmãos, Gideão ele correu, ele falou assim: mas eu, Senhor, eu sou um dos menores daqui da tribo de Israel, a minha família é menor, nós somos pequenos aqui nessa família.
Muitas vezes o inimigo fala para você, para você o que você vai fazer na igreja. Você está tão derrotado, você não tem, Deus não está te ouvindo. É assim que Deus falava com ele, fala, mas eu, Senhor. Mas eu digo para você nessa noite, que hoje o Senhor está falando para você que Ele é o pão da vida, que Ele vai te alimentar nessa noite. Porque muitas vezes quando a pessoa, irmão, entra em crise, ele pensa em tudo. Eu vou parar, eu não quero mais ir para a igreja, porque não adianta, não compensa estar na casa do Senhor. Aí, o que o inimigo faz? Não, você não vai mesmo. Meu Deus. Você não vai mesmo. Você já está derrotado. Você não tem mais jeito. A sua vida está a miséria. Mas o Senhor está dizendo, aquele homem que fala assim, ó, eu vou, porque lá eu vou me alimentar minha alma. Hoje é terça-feira, quarta-feira, hoje eu vou na igreja, sabe por quê? Lá tem o pão para alimentar minha alma. Não existe crise para que o cristão fale assim, ah, eu sou derrotado. Sabe por quê? O pão que alimenta. Quando Elias estava embaixo ele estava correndo, se escondendo de Jezabel. Onde ele se escondeu? Embaixo do pé de zinco. E o anjo apareceu para ele e falou, levanta, Elias, come o pão e bebe. Ele falou para ele assim, ó, eu vou trazer para você um suquinho de uva para você beber. Não! Come pão, se levanta, porque hoje a vossa jornada é grande na presença do Senhor. O pão é que alimenta a nossa alma, irmãos. Os últimos momentos da igreja na terra, o pão que vai sustentar a nossa vida para nós chegar na presença dele naquele dia. E o Senhor, nessa noite, Ele fala que Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É um momento que nós estamos muitas vezes passando dificuldade, mas não desistimos. Passamos na fornalha, passamos no lagar, sendo amassado, igual a uva, tirando toda a casca, tirando a semente. Mas alguém vai falar para você que você estiver lá no seu lado da sua vida, você estará glorificando, exaltando com muita alegria, muita fé na presença do Senhor. Fala assim, mas de onde você está vindo? De onde você está vindo? Vocês estão tão felizes, tão abençoados assim. Sabe de onde eu estou vindo? Eu estou vindo do deserto, eu estou vindo lá do lagar onde eu estava sendo amassado, mas estou aprovado hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque eu quero estar na casa do Senhor, porque lá tem o pão para me alimentar na sua presença. É esse pão que vai nos conduzir na presença do Senhor. E Jesus foi bem claro, e Ele falou que Ele é o pão da vida. Esse pão que hoje iremos participar, simbolizando o corpo do Senhor, para nós termos vida e vida com abundância na sua presença. Não importa, irmão, se muitas vezes ele fala assim, mas eu estou tão fraco, eu estou tão abatido. Mas de onde você vai tirar força? De onde você vai tirar força? Da presença do Senhor. Sabe por quê? Você te dá força desde o momento que você fala assim, eu vou para a igreja, vou para a casa do Senhor, porque lá tem pão. E na minha fraqueza eu vou tirar força. Porque quando Sansão falou, o Senhor falou para ele assim, Senhor, como é que eu vou desistir? Como é que eu vou derrotar os inimigos? Mas Sansão falou, Senhor, você deu força a última vez para você, ó, eu te dar força para você lutar, para derrotar os inimigos. E hoje o Senhor está falando para você, chegou o dia da sua vitória. Hoje chegou o dia que você fala assim, eu estava fraco, eu estava em crise, mas hoje eu vou comer o pão, eu vou me alimentar e vou saltar na presença do Senhor. Eu vou glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque Ele tem pão para te dar nessa noite. Ele tem
tem alimento para alimentar sua alma espiritual, seu corpo espiritual. Vamos alimentar para que possamos passar o mês de maio, aí ó, lutando, vencendo, e passando do outro lado, irmão, e chegando na presença do Senhor, passando o deserto, passando aonde nós passamos, nós temos certeza que grande é a nossa vitória na presença dele. Aleluia! E o Senhor diz aqui ainda, no verso 36, ele disse ainda, mas vós, disse, que também vós me viste, e contudo não credes. A incredulidade, irmãos, que está vendo o poder do Senhor sendo manifestado, mas a crise tem se afrontado a sua fé. Os acontecimentos desse mundo, algo está impedindo você não acreditar no que você está vendo. Porque o Senhor falou através do profeta Joel que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que todos iriam sentir a glória de Deus ser manifestado. E Jesus falou, por que você não crê? Quando falou que Ele é o pão da vida. Hoje nós estamos aqui para nos alimentar nossa vida. Hoje estamos aqui no objetivo, irmãos, de não deixar que esse mundo que estamos vivendo atrapalhar a nossa fé. Nós continuamos andando, lutando e vencendo na presença do Senhor. Que a igreja se coloca de pé agora. Nós temos aí, irmãos, que orar. Vamos fazer, resumindo assim, é o estudo ainda da palavra, mas devido ao tempo, nós vamos deixar para a próxima, porque as horas passam rapidamente, mas não ficamos tristes não com as horas passando rápido, sabe por quê? Cada segundo que passa, se aproxima a volta de Jesus. Então é por isso que estamos felizes, estamos alegres nessa noite, para buscar cada dia mais a presença do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos, você quer fazer um concerto com o Senhor nessa noite? De manhã o Senhor já falou, já nos consertamos. Agora se tiver mais alguém, venha para frente, venha orar. Vamos buscar a presença do Senhor, irmãos, enquanto é tempo para nós chegarmos diante dele, para Senhor, eis-me aqui na tua presença. Tem alguém para fazer um concerto? Venha para frente rapidamente. Não deixe, irmãos, passar os segundos da sua vida, porque não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco na sua vida.